Olá, estamos de volta. Espero que vocês estejam gostando das aulas e que tenham estudado. Então vamos aprofundar um pouco mais o conceito de limite, tratando agora da parte de continuidade, ou seja, quando a função é contínua ou não. E mais, quando o x pode ser exatamente aquele ponto A, né, ou quando o x tem que ser diferente de A. Isso a gente vai definir agora. Então, esse novo conceito que a gente vai chamar de continuidade, continuidade nada mais é que você consegue fazer o gráfico de uma função sem tirar o lápis do papel. Descontinuidade, você não consegue mais fazer isso. Agora você tem uma quebra, tem que dar um salto, você vai ter no gráfico um buraco. Esses buracos, esse salto significa o quê? Que esses números nessa região não pertencem ao domínio da função. E isso, na natureza, é bastante comum a gente ter funções desse tipo. A eletricidade é uma delas. Ela não é uma função contínua. Por exemplo, a velocidade de um carro em função do tempo é uma função contínua. Tá? Então, vamos lá. O conceito. Então, você tem aqui, uma função f é contínua em número a se o limite da f de x, quando x tende a A, é igual a exatamente a f de A. O que isso está dizendo? Está dizendo que se eu pego A, substituo na função, faço as contas, isso dá o próprio f de A, significa que essa função é contínua. Porém, olhando só para este limite, fica difícil a gente identificar essas coisas. Então, aqui nós vamos ilustrar 3 casos, para que a gente possa determinar com precisão se aquela função ela é contínua ou não. E a outra forma é também analisando os gráficos. Nós vimos três figuras anteriormente, em aulas anteriores, tá? É que você tinha um gráfico sem buraco, um gráfico com buraco, mais um ponto definido, um outro gráfico com buraco e sem a função estar definida naquele ponto. Aqueles 3 gráficos estão aqui escritos agora de forma diferente. Primeiro ponto, para que a função seja contínua. Para que a função seja contínua, primeiro, a função ela tem que estar definida no ponto A. Ou seja, A tem que pertencer ao domínio da função. Se isso acontece, é satisfeita a primeira condição. A segunda condição, se o limite da f de x quando x tende a A existe. Ou seja, os limites laterais são iguais. Né? E a terceira condição, o limite da f de x quando x tende a A é exatamente f de A. O que isso significa? Que o L, que a gente está chamando de limite, é igual à função no ponto. Se essas 3 condições são satisfeitas, dizemos que a função é contínua. Se apenas uma delas furar, ou seja, se apenas uma delas não se verificar, a gente diz que a função ela é não contínua ou ainda descontínua. Tá? E essa nota que está escrito aqui é exatamente isso que eu acabei de falar. Tá? Então, os fenômenos físicos são geralmente contínuos, mas existem diversas outras situações que não são contínuas. Tá? Eu falei em aula anterior que a pressão de radiação solar atuando sobre um satélite, por exemplo, em torno da Terra, em algum momento o satélite passa na sombra, ou seja, ele não está sendo iluminado pela radiação do Sol. Então, neste caso, pessoal, a função ela vai ser descontínua, vai ser alguma coisa do tipo liga, desliga, 0 ou 1. Então, aquela perturbação que está inserida no satélite vai existir em algum momento e em outro momento não. Isso é um tipo de função descontínua e que isso acontece na prática em diversos fenômenos. Ok, então nós vamos analisar alguns exemplos. Primeiro a gente vai começar por esse gráfico aqui. Vejam, é lógico, só olhando para esse gráfico aqui eu já digo para vocês que essa função ela é descontínua. Porque eu venho caminhando ao longo da curva, eu tenho um salto, onde não está definido nesse ponto, continuo caminhando. Veja, o 3 está definido, né? Ele faz parte do domínio desta função. Veja que eu não sei quem é, uma função qualquer aqui, né? F. Mas aqui vai ter um salto, tá? Aí eu continuo ao longo da curva, tem aqui um buraco. Veja, tem um buraco, eu tenho que saltar esse buraco. Mas a função está definida com x igual a 5, porque está aqui o pontinho azul. Ela está definida, o 5 pertence ao domínio. Então, a gente vamos analisar caso por caso. O primeiro, em torno de x igual a 1. Veja, em torno de x igual a 1, esta função ela é descontínua. Por quê?
ela não satisfaz a primeira condição, ou seja, 1 não faz parte do domínio, 1 não está definido nessa função. Então aqui a gente já fura a primeira condição. Agora vamos investigar em torno de x igual a 1. Percebam que aqui nós temos uma região, tem um buraco. O gráfico vem, chega aqui, a gente tem que saltar esse buraco. Então, x igual a 1, ele não faz parte do domínio desta função, não está definido. Logo, fura a primeira condição. Se fura a primeira condição, o limite para x tendendo a 1 não existe. Então, a função aqui ela é descontínua nesse ponto. Perfeito. Agora, vamos analisar em torno do ponto 3. Vejam que eu estou buscando os pontos que nós temos buracos ou saltos. Então, no ponto 3, o x está definido, bola fechada. Então, 3 pertence ao domínio. O f de 3 existe. Logo, satisfaz a primeira condição. Então, agora a gente tem que testar a segunda condição. A segunda condição diz o quê? Que o limite existe. Logo, os limites laterais também existem. Vamos verificar isso aqui através da figura? Como? Veja, o limite lateral, o x tende a 3 pela esquerda e o x tende a 3 pela direita através da curva. Não esqueçam disso. Então, vamos lá. Se o x está tendendo a 3 em torno da curva, nesse ponto aqui, o limite é esse número, correto? Agora, quando o x tende a 3 ao longo da curva, na vizinhança do 3, o limite vai dar esse ponto aqui, digamos, L2 e aqui L1. Logo, perceba que L1 é diferente de L2. Logo, o limite não existe pela nossa definição. Então, aqui a gente fura a segunda condição. Portanto, a função é descontínua nesse ponto onde ela tem saltos. Continuando, a gente pode olhar também para o 5. Tá? Primeira condição, o 5 faz parte do domínio? Sim, está definido aqui, ó, bola fechada. Logo, 5 faz parte do domínio. Existe, então, f de 5, que vai dar este número aqui, essa imagem. Então, satisfaz a primeira condição, correto? Vamos testar, então, a segunda condição. Vamos verificar se o limite existe. Então, se a gente se aproxima de 5 pela esquerda, x está tendendo a 5 na curva pela esquerda, o limite vai dar esse número aqui, eu vou chamar de L. Tá? Agora, se está se aproximando de 5 pela direita, notem que o limite também está tendendo ao mesmo L. Então aqui o limite lateral existe e é igual a L. Portanto, também satisfaz a segunda condição. Falta agora a terceira. Será que esta função é contínua no x igual a 5? Então, vamos analisar a terceira condição. Então, se a gente calcula o limite da f de x, quando x tende a 5, o limite vai dar este número aqui, a gente chamou de L, correto? O f de 5 vai dar esse número aqui, ó, que eu vou chamar de L2. Então, observe que a função, a imagem dela, o f de 5, é diferente do limite quando x tende a 5. Tá? O limite está aqui, esse número aqui, e a função no ponto tem esse valor. As imagens são diferentes. Logo, não satisfaz a terceira condição. Portanto, essa função também é descontínua no ponto x igual a 5. Então, esses são exemplos em que a gente pode argumentar, usar a definição de continuidade para mostrar se a função é contínua ou não. Tem que mostrar aquelas 3 situações, tem que satisfazer as 3. Ok, então tudo que a gente comentou no slide anterior está escrito aqui. Então, não vou mais comentar, está tudo escrito bonitinho. Só vou chamar a atenção aqui. A terceiro caso que a gente analisou, em torno de x igual a 5, né? Então, veja, o limite deu diferente da f de 5. Então, logo, não satisfaz a terceira condição. E aí a função é descontínua no ponto x igual a 5 também. Então, só chamando a atenção para o que eu já falei aqui também, uma forma de você analisar a continuidade é essa daqui, né? Traça o gráfico de uma função sem levantar a caneta do papel. Pois um buraco, uma quebra ou um salto ocorre no gráfico. Se isso acontece, a função é descontínua. Então, você pode olhar para o gráfico, mas nem sempre a gente tem um gráfico em mãos, nem sempre é fácil a gente fazer o esboço do gráfico daquela função. Então, aquelas 3 condições são bastante importantes para você verificar se a função é contínua ou não. Ok, então vamos fazer mais 2 exemplos. Vamos investigar a continuidade nos pontos indicados dessas funções.
a primeira função, x² menos 1 sobre x menos 1, onde a gente já estudou também essa função, em x igual a 1. Então veja, se a gente substituir o 1 diretamente aqui no x, nós temos uma divisão por zero, que é uma indeterminação. Então vamos investigar isso. Então, a função f de x, x² menos 1, dividido por x menos 1, em torno do ponto x igual a 1, ela é contínua ou não? Vamos analisar a primeira condição. A função ela não é contínua por quê? O x igual a 1 ele não pertence ao domínio aqui, tá? Pois f não está definido em x igual a 1. Logo, essa função já é descontínua de cara, porque o x igual a 1 não está definido. Então, primeira condição já justifica que essa função é descontínua. Mas, se a gente fizer o seguinte, se a gente definir x igual a 1 de 1, tá? Quando x for 1, a função f de 1 vai dar igual a 1. Tá? Então, agora, quando a gente faz isso, reescreve a função f como uma função agora por partes, então a primeira condição agora é satisfeita, porque o x igual a 1 faz parte do domínio desta função. Pronto, aí garante a primeira condição quando a gente faz isso. Vamos agora para a segunda, mostrar que o limite existe. E a gente pode calcular o limite desta função fazendo algo que a gente já fez anteriormente, ou seja, substituindo a função x² menos 1 por x menos 1 vezes x mais 1. Isso já foi comentado aqui anteriormente. E aí a gente pode simplificar aqui todo mundo por x menos 1, ficando com o resultado o limite de x tende a 1 de x mais 1. Então nós temos agora o quê? Um polinômio, que é uma função que não tem problema algum a gente substituir o x por 1. 1 mais 1 vai dar 2. Agora a gente analisa, né, a terceira condição. Por quê? A segunda condição foi satisfeita, o limite existe, o limite é 2. Vejam, aqui a gente não precisou calcular os limites laterais. Tá? Bastou a gente conseguir calcular o limite e achamos o seu valor. Portanto, satisfaz a segunda condição. Então, por enquanto, essa função seria contínua. Mas, olhando agora a terceira condição, o valor do limite da g de x é 2. E a g de 1, quando x é 1, g de 1 é igual a 1. Portanto, são diferentes. O limite da função é diferente da função no ponto. Logo, não satisfaz a terceira condição. E, portanto, esta função ela é descontínua. Então, essa é a forma de vocês testarem se a função é contínua ou não. Ou através das três condições, utilizando a ferramenta matemática, ou apenas ilustrando o gráfico da função. E para maiores esclarecimentos, consulte os vídeos indicados nesse slide. Vocês vão poder ver mais demonstrações, mais exemplos e aprofundar um pouco mais a teoria. Por hoje é só. Tenham um bom estudo e faça os exercícios. Mais uma vez, participe efetivamente no AVA, participando do fórum, tirando suas dúvidas e até a próxima aula.